Toda adversidade, todo fracasso, toda mágoa carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Napoleon Hill. Pense e enriqueça. Você já sentiu como se estivesse à beira do colapso? Como se o caos ao seu redor fosse grande demais para ser suportado? Como se aquilo que você chama de força fosse algo inalcançável, reservado apenas para os outros, os que parecem inabaláveis, os que seguem adiante como se nada os ferisse? Talvez, em silêncio, você tenha acreditado nisso por anos. E ao acreditar, tenha se escondido dentro de si, sufocando sua raiva, o seu medo, a sua frustração. Fingindo uma força que nunca sentiu de verdade. Mas a verdade que ninguém te contou, é que ninguém nasce forte. Os fortes não nascem. Eles são forjados, são moldados no calor insuportável das adversidades. São esculpidos pela dor que muitos não suportam enfrentar. São talhados pelas perdas, pelas rejeições, pelas derrotas, que ao invés de destruí-los, os transformaram. Porque a força, a verdadeira força, não é aquela que se vê nas aparências, mas aquela que se constrói silenciosamente por dentro, enquanto tudo parece ruir. E talvez agora, enquanto ouve estas palavras, você perceba: o caos que te cerca, esse caos que você teme, é, na verdade, a sua oportunidade mais íntima e mais profunda de se transformar. Talvez você esteja justamente nesse momento, no meio do fogo, achando que vai quebrar. Mas preste atenção, o fogo não quebra, ele forja. Por isso, não se culpe por ter acreditado que era fraco. Não se culpe por ter fugido tantas vezes do desconforto, do medo, da dor. Você fez o que sabia fazer. Você buscou sobreviver. Mas agora, talvez seja a hora de parar de sobreviver e começar a se forjar. E é sobre isso que vamos falar com delicadeza, com firmeza, com profundidade. Não para te convencer de nada, não para te cobrar uma força que você ainda não sente, mas para que você entenda que a força que tanto busca não nasceu com ninguém. Ela é construída, sim, mas apenas por quem aceita atravessar o caos. E se você está aqui, é porque está pronto. Mesmo que ainda duvide disso, então, respire. Sinta o peso e a potência desta frase. Os fortes não nascem, são forjados no caos. Este é o seu convite silencioso, íntimo, para uma travessia que pode mudar tudo. Você está pronto para seguir? Vamos, o mito da força inata. Muitas vezes olhamos para aqueles que admiramos e, em silêncio, alimentamos a ideia de que nasceram assim, fortes, confiantes, inabaláveis, como se a força fosse um dom, um presente dado a alguns poucos privilegiados, enquanto nós, frágeis, seguimos como espectadores presos às nossas limitações, aos nossos medos, às nossas falhas. Esse mito, essa crença silenciosa, aprisiona, e talvez por muito tempo você tenha carregado esse peso, a sensação de que não nasceu preparado, que não nasceu com a estrutura necessária, que a força não faz parte de quem você é. Mas olhe com mais cuidado, observe além da superfície. Não existe um só homem ou uma só mulher verdadeiramente forte, que não tenha sido antes profundamente quebrado. Nenhuma fortaleza nasce pronta, nenhuma árvore cresce sem antes rasgar a terra, enfrentar o peso do tempo, suportar as tempestades silenciosas que ninguém vê. A força não é uma herança genética, não é uma marca de nascimento. Ela é construída lentamente, dolorosamente, nas horas silenciosas em que ninguém aplaude. Quando sozinho, você escolhe não desistir, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. A força não está nas pessoas que nunca caíram, mas naquelas que, após tantas quedas, aprenderam a levantar-se de maneira diferente. Não com pressa, não com arrogância,
mas com uma firmeza silenciosa que não precisa provar nada a ninguém. E é justamente aí que o mito se desfaz. E a verdade se revela. Você não precisa nascer forte para se tornar forte. Esse é o chamado mais íntimo da filosofia estoica. Não somos definidos pelo que recebemos, mas pelo que construímos com o que temos. Não é sobre sorte, é sobre escolha. Não é sobre destino, é sobre decisão. E talvez, agora, você comece a perceber que a força que tanto admira nos outros é exatamente a mesma que pode se permitir construir dentro de si. O mito da força inata cai por terra. E em seu lugar nasce uma certeza silenciosa e poderosa. Os fortes não nascem, eles se forjam dia após dia, queda após queda, dor após dor, até que um dia, sem perceber, tornam-se aquilo que jamais imaginaram ser. Esse é o primeiro passo, desfazer o mito para abrir espaço à possibilidade real de transformação. O caos, berço e forja. O caos sempre chega sem avisar. Ele irrompe como uma tempestade que rasga o céu. E quando percebemos, já estamos no meio dele. Sem direção, sem mapa, sem respostas. O caos não pede licença. Ele invade, desestrutura, rompe e muitas vezes nos faz acreditar que ali, naquele descontrole, só há destruição, perda e dor. Mas o que quase nunca nos disseram é que o caos não é apenas um fim, ele é também um início. O caos é o lugar onde tudo pode ser desmontado, mas também onde tudo pode ser reconstruído, de forma mais consciente, mais autêntica, mais forte. O caos é, paradoxalmente, berço e forja. Ele nos obriga a sair da ilusão confortável de que controlamos tudo. Ele nos arranca do piloto automático e nos coloca diante de quem realmente somos, despidos de máscaras, sem os adereços frágeis que usamos para parecer fortes. É no caos que descobrimos a extensão real de nossa resistência, não aquela que exibimos, mas aquela que nos sustenta silenciosamente quando ninguém vê. O caos é a forja onde o caráter é temperado, onde as emoções são testadas, onde os limites são expandidos. Ele é o fogo que aquece o metal, bruto, até que ele se torne algo mais, algo útil, algo poderoso, algo que resiste. E talvez, nesse momento, você esteja vivendo exatamente isso, o desconforto de não saber, a dor de não ter controle, o medo de não suportar. Talvez o caos tenha derrubado o que você considerava estável, e agora tudo pareça frágil, confuso, desordenado. Mas e se esse caos não for um castigo? E se ele for a sua forja? E se ao invés de fugir, você puder pela primeira vez permanecer e permitir que ele cumpra o papel silencioso e transformador que sempre teve? O caos é o espaço onde morre a versão antiga de quem fomos, e onde lentamente começa a surgir quem podemos ser. Não é um processo rápido, não é indolor, não é simples, mas é profundamente necessário. A filosofia estoica não nos ensina a evitar o caos, mas a encará-lo com presença e coragem, não como vítimas, mas como aqueles que reconhecem: é aqui, exatamente aqui, no meio desta confusão, deste desespero, desta aparente ruína, que sou chamado a me forjar. O caos é inevitável. A escolha de ser forjado por ele é sua, e essa escolha silenciosa é o que define quem você vai se tornar depois da tempestade. A escolha estoica, vítima ou ferreiro de si. Quando o caos se instala, há um instante silencioso, quase invisível, em que uma escolha é feita. Nem sempre percebemos, nem sempre temos consciência, mas, inevitavelmente, escolhemos. Ou nos colocamos como vítimas, esperando que alguém ou algo nos salve, ou assumimos o papel de ferreiros de nós mesmos, e nos dispomos a entrar na forja, a suportar o calor,
a martelar cada parte frágil, até transformar-nos em algo mais forte, mais íntegro, mais verdadeiro. A filosofia estoica é, acima de tudo, um convite, não à passividade, mas à ação, silenciosa, deliberada, firme. É um chamado para abandonar a ilusão de que somos reféns das circunstâncias e assumir com humildade e coragem que podemos e devemos nos tornar artesãos de nossa própria alma. Ser vítima parece, à primeira vista, mais confortável. Podemos culpar o outro, a vida, o passado, as falhas alheias. Podemos esperar que o tempo resolva, que a dor passe, que o caos se acalme sozinho. Mas essa espera é um cárcere disfarçado de alívio. E quanto mais esperamos, mais a ferrugem toma conta da nossa essência. Mais nos tornamos frágeis, mais nos quebramos diante do menor impacto. Por outro lado, ser ferreiro de si é um caminho duro. É assumir a responsabilidade radical por quem se é, por quem se escolhe ser, independentemente do caos, das perdas, das traições ou dos fracassos. É aceitar que não podemos controlar o fogo que nos cerca, mas podemos decidir como iremos atravessá-lo, como vamos nos moldar dentro dele. Epicteto, escravo e depois mestre, entendeu isso como poucos. Não controlamos o que nos acontece, mas somos absolutamente livres para escolher como responder. E nessa escolha silenciosa reside a nossa verdadeira força. Ser ferreiro de si não significa ser imune à dor, mas e sim ser capaz de suportá-la sem se quebrar. E mais ainda, transformá-la em matéria-prima para o crescimento. Significa olhar para a própria vulnerabilidade, não como uma fraqueza, mas como o espaço exato onde a forja acontece. Nesse processo, não há testemunhas, não há aplausos, não há garantias, há apenas você, o caos, o martelo e a escolha, continuar sendo vítima ou começar a se forjar. E talvez, nesse instante, mesmo sem perceber, você já esteja fazendo essa escolha. O poder de ser forjado, não quebrado. Existe uma linha tênue, quase imperceptível, entre ser quebrado pelo caos ou ser forjado por ele. A distância pode parecer a mesma coisa. A dor é intensa, o medo é real, o cansaço é absoluto, mas há uma diferença silenciosa, decisiva, que separa aqueles que se quebram daqueles que se transformam. Ser quebrado é permitir que o caos destrua aquilo que é essencial em você. É deixar que a dor defina quem você é, que o medo determine o que você pode, que o passado limite quem você será. Ser quebrado é olhar para as ruínas e acreditar que nada mais pode ser construído, que ali, naquele chão frio e silencioso, tudo terminou. Mas ser forjado é completamente diferente. É compreender que o caos não veio para te destruir, mas para te transformar. É reconhecer que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe uma centelha, pequena, quase invisível, que permanece intacta dentro de você. E é a partir dessa centelha que tudo pode recomeçar. Ser forjado é atravessar a dor, não negando-a, mas acolhendo-a como parte inevitável do processo. É entender que a resistência não se constrói na ausência de sofrimento, mas na capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo dentro de você quer desmoronar. Filosofia estoica ensina que não é o que acontece, mas o que fazemos com o que acontece, que determina a qualidade da nossa vida. Não se trata de evitar o caos, mas de aceitar que ele é, muitas vezes, o cenário necessário para que a nossa essência se refine, se fortaleça, se liberte. Ser forjado é perceber que a vida não nos poupará das perdas, dos fracassos, das decepções, mas, ao mesmo tempo, ela nos oferece em cada uma dessas experiências a chance de nos tornar mais sábios,
mais sólidos, mais presentes, e talvez você esteja agora diante dessa escolha silenciosa. Talvez esteja segurando os fragmentos daquilo que foi quebrado e se perguntando: o que faço com isso? E a resposta não está fora, não está no outro, não está no passado. Ela está e sempre esteve dentro de você. O poder de ser forjado e não quebrado é a capacidade de transformar cada cicatriz, cada perda, cada dor em alicerces invisíveis, mas indestrutíveis daquilo que você está se tornando. Silêncio, paciência e resiliência. As lâminas da forja. A forja não acontece com pressa, nem sob a luz ruidosa das expectativas alheias. Ela acontece no silêncio. Aquele silêncio que incomoda, que pesa, que às vezes parece insuportável. Mas é justamente nesse espaço silencioso, onde nada parece acontecer, que o essencial começa a ser moldado. O silêncio é a primeira lâmina da forja. Ele nos afasta das reações impulsivas, do desejo de provar, do impulso de fugir. No silêncio, somos obrigados a ouvir o que realmente está acontecendo dentro de nós. Somos chamados a confrontar nossas sombras, nossas fraquezas, nossas ilusões, e embora seja desconfortável, é também profundamente necessário. Depois do silêncio, vem a paciência. E como é difícil, hoje, ser paciente quando tudo ao nosso redor grita por velocidade, por respostas imediatas, por soluções instantâneas, mas a forja da alma não se apressa. Assim como o metal precisa de tempo para ser aquecido, para ser martelado, para ser resfriado e novamente aquecido, nós também precisamos desse tempo, desse ciclo, dessa cadência que não respeita a nossa ansiedade, mas obedece a um ritmo muito mais profundo e verdadeiro. A paciência é a segunda lâmina da forja. Ela nos ensina que nem toda dor é sinal de fracasso e que nem toda demora é perda de tempo. Às vezes é preciso esperar, simplesmente esperar, até que o que está sendo moldado dentro de nós atinja a resistência necessária para sustentar a vida que queremos viver. E então surge a terceira lâmina, a resiliência. Não a resiliência vazia, usada como slogan, mas aquela que é construída dia após dia, na repetição silenciosa de quem escolhe permanecer, mesmo quando tudo parece sugerir a desistência. Resiliência é a capacidade de suportar a pressão, de atravessar a dor, de aguentar o peso e, ainda assim, manter a direção. Ela não nega o sofrimento, mas o transforma em potência, silêncio, paciência e resiliência. Três lâminas invisíveis que, juntas, moldam uma força que não precisa ser exibida, porque se manifesta silenciosamente na maneira como vivemos, como escolhemos, como seguimos. E talvez agora, ao olhar para a sua própria história, você consiga perceber que já carrega essas lâminas dentro de si. Talvez não as tenha reconhecido, talvez não as tenha usado conscientemente, mas elas estão aí, esperando, prontas para forjar aquilo que você deseja se tornar. A vitória invisível, tornar-se inquebrantável. Nem sempre percebemos quando a forja termina, porque não há fogos de artifício, não há aplausos. Não há um marco que sinalize: agora você é forte. A vitória verdadeira é invisível. Ela não se exibe, não se vangloria, não precisa ser reconhecida para existir. Tornar-se inquebrantável é um estado silencioso, discreto, que se revela nos pequenos gestos, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Nas reações que antes impulsivas e descontroladas, agora são pausadas, conscientes, serenas. É perceber que, diante da crítica, você não se desfaz. Diante da perda, você não se anula. Diante do medo,
Você não paralisa, não porque se tornou insensível, mas porque aprendeu, no mais profundo de si, que dor não é sinônimo de fraqueza, que falha não é prova de incapacidade, que caos não é prenúncio de destruição, mas sim de transformação. A filosofia estoica chama isso de autodomínio, de presença, de aceitação ativa. Não resignação passiva, mas um estado interior de quem sabe que aconteça o que acontecer, permanecerá inteiro. Tornar-se inquebrantável não significa ser invulnerável, mas sim ser flexível o suficiente para dobrar sem quebrar. Firme o bastante para resistir sem endurecer. Sábio o bastante para transformar cada ferida em uma marca de aprendizado, não em uma prisão. E talvez, só talvez, você, que atravessou tantas noites escuras, que suportou dores que ninguém imagina, que caminhou, muitas vezes, sozinho, já esteja muito mais próximo desse estado do que imagina. Talvez, sem perceber, você já tenha se tornado inquebrantável. Não porque venceu todas as batalhas, mas porque escolheu continuar, mesmo quando parecia não haver mais forças, nem mais motivos. Essa é a vitória silenciosa, a vitória que não precisa ser anunciada, porque se manifesta todos os dias na sua capacidade de levantar-se, de recomeçar, de persistir. Os fortes não nascem. Eles são forjados, lenta e silenciosamente, no caos. E se você chegou até aqui, talvez já tenha compreendido que o caos nunca foi seu inimigo. Ele sempre foi a sua forja. E agora, você sabe, a força que buscava já é sua. Agora, ela é você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se em algum momento sentiu que essas palavras expressaram algo que você viveu ou está vivendo, então curta este vídeo. Compartilhe com quem também precisa lembrar que a força não nasce, mas se forja no caos. Deixe nos comentários a sua reflexão, a sua história, ou simplesmente aquilo que você tem silenciado há tempo demais. E, se deseja continuar recebendo conteúdos que acolhem, que provocam, que transformam, inscreva-se no canal. Aqui, o caos nunca será visto como inimigo, mas sempre como a forja silenciosa de quem escolhe, a cada dia, tornar-se inquebrantável.